Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e mais um sábado, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, começa mais um programa Evangelho Genuíno. Te dar o meu louvor, quero me prostrar. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre um tema: somos todos culpados da morte de Cristo. Por incrível que pareça, no Evangelho de hoje tem muitas pessoas que, talvez pelo judaísmo ter entrado tanto, né, os judaizantes, tem pessoas que acham que nem são participantes do pecado, da morte de Jesus. Muitos ainda, apesar de tudo, estão firmados nos seus méritos, naquilo que eles fazem. Principalmente porque escutam variavelmente pessoas dizerem que se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se você fizer, Deus vai te recompensar com alguma coisa. E aí entra sacrifícios e outras coisas que se adentraram ao Evangelho da Graça, infelizmente. Vamos ao momento de oração e nós já vamos à palavra, que eu queria terminar essa palavra hoje. Então vamos à oração e voltamos depois à palavra. Com seu sangue me dou. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E só fazemos isso, Senhor, por causa da morte vicária de Cristo, por Ele ter derramado até a última gota naquela cruz dolorosa. Nós te adoramos, nós te bendizemos, seu nome é santo. Seja o Senhor honrado, seja o Senhor glorificado. E eu peço, Senhor, receba, Senhor, esse culto através dessa rádio. Que teu Espírito Santo possa, Senhor, falar ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada irmão, ou aqueles ainda que nem são irmãos, Senhor, professam outra religião. Que o Senhor possa traduzir, que o Teu Espírito Santo possa convencer homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. Socorre, Senhor, Teu povo que muitas vezes se mostra descrentes por tantas coisas que ouvem que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos entender que não há méritos nenhum em nós, que somos homens e mulheres falhos, que todos caídos, todos nós caímos, todos nós somos destituídos da glória de Deus, todos nós pecamos. Então seja o Senhor honrado, seja o Senhor glorificado na vida de pecadores arrependidos. Venha o Teu reino, e através da Tua palavra, Senhor, seja feita a Tua vontade. É o que eu peço em nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome. Jesus, Jesus e Jesus.
Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossese Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas, em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína, aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. E novamente, só para eu não esquecer, né? Para eu não esquecer, não perca, de segunda a sexta-feira, o programa Crescendo na Fé da Faculdade Bethesda. Né? De segunda a sexta, a partir das 15 horas, o presbítero Djalma, por enquanto, está fazendo, com o professor Juliano, né? O que mais tem vindo, tem sido muito bom, tem sido um aprendizado para muitas pessoas. Então não perca, Crescendo na Fé, das 15 às 16, na 105,5, na Rede do Bem. Na Rede do Bem, algumas pessoas podem estar ouvindo pelo aplicativo, né? Então, na 105,5, na Rede do Bem. E o pastor César também faz o programa das 11 ao meio-dia, em outra rádio, na 98,1, das 11 ao meio-dia. E na 105, das 15 às 16 horas. Fica aí o convite para você, se você quiser ouvir uma boa programação. Vamos à palavra. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Meus irmãos, eu queria discorrer o texto de João 19, do 1 a 16, né? Mas para nós
ir ganhando tempo, ele vai ficar pincelado ao meio do sermão. Mas eu quero ler com vocês um texto, Mateus 27, do versículo 24 ao versículo 25. Se você puder, você acompanhe. Mateus 27, 24 ao 25 diz: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E esse texto é muito interessante porque Pilatos, como nós, lavamos as nossas mãos diante de tantas situações, ou, na maioria delas, tentando nos falar que somos inocentes do sangue deste justo, nos mostrando inocente demais, nos colocando acima do sacrifício de Cristo, de várias maneiras. E se Deus quiser ajudar, nós vamos tentar discorrer algumas delas aqui. A crucificação de Cristo nos mostra como a raça humana está caída. Mostra como o nosso pecado é odiado por Deus, é abominável aos olhos de Deus. Vemos na morte de Cristo um trama, não um filme de amor, mas um trama abominável de um mundo caído, de um mundo que jaz no maligno, de pecadores que se uniram com todos os seus pecados para matar o Filho de Deus. E esse é um trama abominável. Marcos, no capítulo 7, se eu não estiver enganado, eu falei esse texto no sábado passado, mas eu acho apropriado nós voltarmos nele. Jesus fala o que está dentro de nós, a partir do versículo 21. Ele fala que, porque dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Mas para nós, no nosso evangelho de hoje, é mais fácil culpar o demônio, o diabo, Satanás. Muito mais fácil falar que é ele que está fazendo tudo isso em nossas vidas. O culpado é ele. Não, o culpado é eu e você. Porque é de dentro de nós que nasce tudo isso. Jesus diz que dentro de nós, juntamente com a ambição, a falsidade e a blasfêmia, todos esses males que vêm de dentro do homem, foi projetado para uma crueldade, para uma vingança, para o homicídio que foi efetuado na cruz do Calvário. O diabo, ele só agitou essa semente dele mesmo, que está lá em Gênesis, diz que é a semente de Satanás, que a semente da mulher pisaria na cabeça. A semente de iniquidade que todos nós temos, Satanás só agitou ela, só agita ela em torno da semente da mulher. Todas essas iniquidades rodearam ao Senhor Jesus. Todas as maldades dos corações humanos, de todas as épocas, parece que marcaram um encontro ao redor da cruz, daquele trama. Todos os pecados, todos os crimes que homens e mulheres cometeram foram expostos de uma única vez para causar a morte do Filho de Deus. Pecados passados, pecados futuros. Foi como se o inferno tivesse feito uma convocação de todos os maiores pecadores e de todos os mais variadas formas de pecado e tivesse apresentado diante de Deus e dissessem, como falou o gadareno, somos legiões, somos muitos, querendo intimidar o nosso Salvador. E ele dizendo a Deus, qual é o peso da sua ira? Qual é o peso da sua ira, Deus, sobre essa legião de pecados? E nesse momento Jesus foi transformado numa presa. E lá em
na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:21, diz que se fazendo pecado em nosso lugar, Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Com isso, foi consumado o crime contra Jesus Cristo. Mãos iníquas, mãos perversas, crucificaram e mataram o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Nós somos culpados pela morte de nosso Senhor. Nossos pecados foram o carrasco de Jesus. Jesus, que tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Infelizmente, no evangelho triunfalista pregado hoje, muitos não compreendem bem o significado desta morte. Não se acham culpados dela. Mas algum de nós nos declaramos culpados, de maneira sincera e consciente, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele não somente sofreu para apagar nossas transgressões, pecados, mas também por causa de nossas iniquidades. Ele se fez maldito, conforme a carta de Gálatas 3, do 13 ao 14, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. E esse evangelho, que tem coragem de criar maldição hereditária, ofendendo a cruz do Calvário. Que o Senhor abra seus olhos, você que acredita em maldição hereditária. Que o Senhor traz à luz o que representa a cruz. O que representou a cruz do Calvário. Por isso muitos não entenderam o Evangelho da Graça. E não entenderam porque acham que não tem nada a ver com a morte de Jesus. Esta é a razão de não serem conduzidos ao arrependimento. Não há culpa neles. São muito bons. São muito merecedores. Como que alguém pode se arrepender de algo que ele não tem consciência do que ele fez? Que o Espírito Santo te mostre o quanto você é culpado. Apenas estão imitando o que Pilatos fez. Pilatos tomou a água e lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: inocente sou do sangue deste justo. E como nós imitamos Pilatos? E muitos de nós fazemos a mesma coisa. Lavamos as mãos dizendo sermos inocentes diante de Deus. O sangue de Cristo virou moeda de troca. O sangue de Cristo virou moeda de troca. Será que não precisamos despertar? O Deus desse mundo tem tornado nossas consciências adormecidas. Como Satanás é o Deus desse mundo, conforme Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E nós sabemos que a frase Deus desse mundo ou Deus desse século indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, metas, desejos e ponto de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange filosofias, educação, inclusive está no comércio, não só do Brasil, mas do mundo. Os pensamentos, ideias, especulações e falsas religiões do mundo estão sob o seu controle, sob o controle de Satanás, sob o controle do engano, porque surgem a partir de suas mentiras enganosas. Satanás também é chamado príncipe das potestades do ar, que nem fala na carta de Efésios 2:2. Ele é o príncipe desse mundo, que nem fala em João 12:31. Esses títulos e muitos outros representam a capacidade de Satanás. Dizer, por exemplo, que Satanás é o príncipe das potestades do ar significa que de alguma forma ele governa o mundo e as pessoas. Isso não quer dizer que ele governa o mundo completamente. Deus é soberano. Mas significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse nesse mundo dentro dos limites que Deus estabeleceu para ele.
Quando a Bíblia diz que Satanás tem poder sobre o mundo, devemos nos lembrar que de Deus deu a ele o domínio apenas sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás, que nem diz Colossenses 1,13. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo, conforme fala na segunda carta de Paulo aos Timóteos 2,26. Encontra-se no poder do maligno. Primeira carta de João 5,19. São escravos de Satanás. Efésios 2,2. Por isso precisamos acordar. Que o Espírito Santo nos desperte. Nos desperte. Como Pilatos, muitos homens hoje cometem um crime semelhante. Somos similares àqueles antigos assassinos de Cristo. Ainda que repudiem a crucificação de Cristo, a repetem. Se não na forma no Espírito. Se não na forma no Espírito. Ainda que Jesus não esteja aqui em carne e osso, nós sabemos a causa da santidade e da verdade e de seu divino Espírito ainda está em nosso meio. E os homens reagem diante do reino de Cristo, que está estabelecido entre eles, da mesma maneira que os judeus e os romanos agiram contra Emanuel, contra o Deus encarnado, o Deus conosco. A rejeição a Cristo é um grave pecado, o maior deles. Ouso dizer, um pecado imperdoável. Aqueles que o rejeitam devem se arrepender, e da maneira que o profeta Zacarias disse: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão com quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Que façamos isso. O que aprendemos sobre a história da apresentação de Jesus diante de Pilatos? Desde o momento em que foi enviado a Herodes, até o tempo em que foi entregue aos judeus para que fosse crucificado. O que aprendemos é que há aqui várias formas as quais os homens matam a Cristo. Virtualmente e também de uma forma que participam da antiga transgressão que foi realizada em Jerusalém. Um primeiro ponto, que alguns indivíduos, e são os que cometem o mais grave pecado, que são os que manifestos e determinados oponentes do Senhor Jesus Cristo. Esses são homens que estão representados pelos principais sacerdotes e os anciãos daquele povo judeu, que desde muito tempo pediam o sangue de Cristo, porque não podia suportar seus ensinamentos. Nenhuma outra coisa o satisfaria além de sua morte. Ele era um protesto vivo contra os seus atos perversos. A presença de Cristo ofendiam aquelas pessoas. Com a presença de Cristo ofendem pessoas até hoje. Eles odiavam por causa que a luz que Cristo tinha ofendia as suas vidas depravadas que estavam em trevas. Na verdade, eles foram os verdadeiros assassinos de Cristo, que se gloriavam em sua vergonha. Se gloriavam na forma hipócrita de servirem a Deus e desafiavam o castigo que mereciam por terem recusado o Messias, o Cristo. Gritando: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles nem sabiam que realmente esse sangue cairia sobre nós e sobre os nossos filhos. Da mesma forma, nós, nos dias de hoje, temos religiosos hipócritas, ou me perdoe aqueles que não gostam de ser chamados de religiosos, não religiosos, mas que são hipócritas também, que não podem suportar o ensino de nosso Senhor Jesus, criam a sua própria forma de servir a Deus e interpretar a Escritura. E não estou dizendo apenas de cristãos protestantes, não. Também de católicos, espíritas, budismos e outros ismos que se encontram por aí. Aqueles que a simples menção do nome de Jesus brota neles suas piores paixões, se enfurecem.
porque dizem coisas perversas, que alguns têm dito recentemente sobre o Cristo de Deus, sobre o enviado, sobre o Messias de Deus. Hoje pessoas insultam a Deus, caluniam Jesus e somos tolerantes. Agora, se você ousar a falar dos seus líderes, dos seus gurus, das suas coberturas espirituais, de apóstolos fraudulentos, inexistentes, autocriados e proclamados, aí eles não toleram e vão para cima de você. As acusações contra o Senhor e seu Filho Jesus parecem deliciosos para eles. Parecem comidas, guloseimas, que eles digerem com prazer. É isso para os blasfemos modernos. Algo que parecia impossível há alguns anos é tolerado hoje. Fazem piada com o nome de Deus, com o nome de Deus Pai e com o nome de Jesus Cristo, Filho. Fazem piada, ganham dinheiro, fazendo sátiras, stand-up gospel. São idólatras pelos evangélicos. E ímpios fazem sátiras, brincadeiras. E as pessoas assistem os programas deles. As pessoas ficam na internet vendo piadinhas sobre Jesus. Então um tal de Borchá, nem sei como chama, esse rapaz que os cristãos adoram, cara. Ele faz sátira sobre a nossa fé. E nós toleramos isso de uma maneira simples. Por quê? Porque eu não sou religioso. Não brinque com o engano na igreja de Cristo. Uma das causas que tem levado muitos rirem e brincarem dentro do povo cristão são os erros e heresias na igreja de Cristo. Conquanto para muitos parece algo engraçado, Jesus não acharia graça. Houve uma ocasião que Jesus, passando pela cidade, chora sobre Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te podes trazer a paz. Ele, quando observou a incredulidade do povo de Jerusalém, não achou nisso motivo para a graça, mas sim para choro. Vamos na igreja, damos muita risada. Queremos ver cultos engraçados. Por que chorar? Por que chorar? Por quê? Você vai no culto demonstrar sentimentos. Por que chorar? Quinta-feira o pastor Marcelo pregando falou algo que falou ao meu coração. E ele diz que as lágrimas nos olhos é algo importante porque elas caem dos nossos olhos, das nossas vistas. Muitos não enxergam porque tem algum problema visual. Mas todos choram. A lágrima sai dos olhos de todos. Dos olhos de todos. Se ao menos eles compreendessem, lamentou Jesus. Isto porque aquelas pessoas não davam ouvidos à sua mensagem. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar o teu povo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e você não quis. Disse Jesus. Jesus não foi o único a ter dor no coração, a se preocupar com a incredulidade dos outros. Paulo, em certa ocasião, disse que possui a grande tristeza e incessante dor no coração por causa da incredulidade dos judeus. Romanos 9, versículo 2. Aos Gálatas ele diz que sentia dores de parto. Gálatas 4,19. Dores de parto pelos irmãos que haviam se desviado do caminho. Aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, ele expressa a preocupação com eles, possuído de angústia no coração. Aos Colossenses ele menciona a grande luta em sua alma por causa dos irmãos que estavam expostos aos falsos ensinos. Colossenses 2. O exemplo que a Bíblia nos ensina diante do falso ensino e heresia na igreja não é fazer disso motivo de riso e chacota,
mas sim de choro e preocupação. Afinal de contas, a igreja de Cristo vale o seu sangue. Vale o sangue de Jesus. Minha carne se estremece quando penso nos duros comentários que os ímpios fazem contra ele, que no dia de sua humilhação suportou contra si algo que nós não conseguimos narrar. Uma inarrável oposição dos pecados. Mas o desprezo que Cristo sofreu, as calúnias visivelmente absurdas contra Jesus, foi por causa da culpa dos homens. Vemos que através de tudo isso, que o veneno da serpente há debaixo dos lábios humanos, que sua boca está cheia de maldição e de amargura. Somos tolerantes com qualquer tipo de pessoas que achamos ser heróis. Com nossos filósofos favoritos, somos tolerantes por tudo aquilo que eles fazem e falam. Com os nossos artistas, com os nossos atletas, a todos estes nós concedemos alguma benevolência. E muitas vezes lhe rendem homenagens questionáveis, óbvio. Rendem homenagens questionáveis a algumas pessoas, inclusive feitas dentro da igreja. Mas quando se trata da pessoa e da vida de nosso Salvador, parece que essa benevolência e essa honestidade são descartadas, que parece que Jesus, ele suporta todas as coisas e ele aceita todas as coisas. A menor intenção de entendê-lo é rejeitada. Ele tem que compreender as nossas necessidades e o que nós queremos, não nós. É o que é vendido no meio gospel. E ele e os seus seguidores são alvo de ridículo, de deturpação e de falsidade. Todos aqueles que querem viver piedosamente hão de ser perseguidos, diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Em todos os tempos, sempre houve incrédulos e escarnecedores de Jesus. Mas em nossa época, a humanidade usa uma linguagem mais imunda do que antes. Muito mais suja. Antes a incredulidade era filosófica e muito mais cautelosa. Hoje vemos opositores da palavra ferrenhos, que parece deleitar-se ferindo o sentimento das pessoas piedosas e esmagando qualquer coisa sagrada debaixo dos seus pés. E nós somos tolerantes. Estes são os verdadeiros seguidores dos homens, cujas bocas rugiam, gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Não pode suportar que Jesus seja recordado e muito menos reverenciado, muito menos adorado. Muito menos cultuado. O homem tem que ser cultuado. A seita da Testemunha de Jeová nem aceita que se cultue Jesus. Eles argumentam ser liberais e ter um coração aberto para todas as religiões. Como é bonito você ver pessoas na internet, no vídeo, colocando como um ecumenista, mas de baixo, se escondendo atrás de um cristianismo liberal. São ecumênicos. E é evidente o seu desprezo pela fé em Jesus Cristo. Eles desconhecem a graça, não sabem nada da graça. E fica muito evidenciado que o espírito de perseguição arde dentro deles. O crucifica, o crucifica, o crucifica, está gritante em suas vidas. Eles questionam a autoridade real e o poder reinante do Senhor Jesus sobre o universo. O Senado romano estava disposto a incorporar Jesus ao panteão, em meio de outros deuses, mas quando se deram conta que o Cristo exigia uma adoração exclusiva, lhe negaram um lugar no círculo de adoração. Como o Evangelho afirma ser verdadeiro e julga que os outros sistemas são falsos, de imediato provoca a oposição da escola liberal, dos ecumenistas. Há homens hoje em nosso meio que dizem, sim, há algo bom no cristianismo, como também há no budismo, há no espiritismo, há em outras religiões. Ecumênicos transvestidos de cristãos pagãos. Qualquer ídolo seria aceitável para os homens, contando que lhes permitisse desfazer-se do Deus vivo e servir o Deus que lhes serve, o Papai Noel. Se tem uma comemoração mais apropriada para o cristianismo, é o Natal. Comemora o Deus que eles criaram, o Papai Noel do universo, o mordomo do universo, que está aqui para dar presente para todo mundo. Por isso que eu digo que o cristianismo brasileiro, ele tem que comemorar o Natal.
Ele é obrigado, é o que ele serve o ano todo, é o que ele prega o ano todo. Ele serve um Deus que o servem. Não gosta de um Cristo que deve ser tudo ou nada para eles. O tomar sua cruz e segui-lo é ofensivo demais. Negar a si mesmo por Jesus é ofensivo demais. Tomar a cruz todos os dias é muito ofensivo. Quando ele diz que exterminará totalmente com os ídolos e que ele quebrantará os seus inimigos com a vara de ferro, que há um juízo eminente se aproximando, são claramente inimigos de Jesus. Inimigos de Jesus Cristo. Não aceitam que ele seja entronizado como Senhor de tudo. Senhor de tudo. Ou ele é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Ele não pode ser Senhor de algumas partes. Se indignam diante das doutrinas que os cristãos pregam sobre o seu Deus e Salvador. O único mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Eles, quando muito, aceitarão que Cristo é o melhor dos homens, é o mais nobre dos profetas, é quase semelhante a Deus. O Deusinho, um Deus inferior. Só que se Jesus é pregado como Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, as pessoas de imediato vão gritar que estão fora. Ou vão gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Quando proclamamos a Jesus como Rei sobre Sião, o santo monte de Deus, e dizemos a eles que Deus está sobre todas as coisas e que Deus está sentado no trono, que é eterno, é para sempre, eles se recusam a inclinar-se diante de sua majestade. E eu pergunto, como podem essas pessoas culpar aos judeus e aos romanos nas medidas que destrói a divindade de Cristo e a reduzem a um simples ser humano? Por acaso sua culpa não é igualmente grave? Se eles disseram que não haviam matado literalmente a Jesus na cruz, como os judeus disseram, eu digo que estão fazendo morrer de uma maneira que o rebaixa ainda mais, ou seja, a destruição de toda a sua influência na mente dos homens é o que essas pessoas fazem. Esses homens desprezam sua expiação, desprezam a morte de cruz, do qual Jesus, o Cristo, nos reconcilia com Deus. Quando o homem diminui isso, ele influencia os corações dos próprios homens contra ele mesmo, fazendo que rejeitem sua salvação. Esses homens fazem todo o possível para roubar-lhe a alegria que estava posta diante dele, pelo qual sofreu a cruz, menosprezando o opróbrio, a vergonha. Por acaso você acha que isso é nada, meu irmão? Temos que estar preparados para morrer pelo Evangelho da graça, porque não há um crime pior de que alguém ou pessoas tirassem das mentes dos homens tudo o que foi ensinado na cruz. Não há coisa pior. Como é difícil você pregar o Evangelho para as pessoas que têm um Deus formado em sua consciência. Como é difícil. Como é difícil. Por isso, meus irmãos, os opositores de Jesus de hoje não são menos culpados que os judeus do tempo de nosso Senhor. Os não religiosos de hoje são tão hipócritas como os do passado. Por isso é mais culpado. Você não está tirando a vida dele de uma forma, mas está tirando de outra. E o crime é com o mesmo espírito, o de não aceitar que ele é Deus. Você está cravando Jesus em uma cruz mística por suas cruéis palavras. Veja diante dos olhos do Calvário, onde o Senhor Jesus é crucificado outra vez e é exposto à vergonha pública pelos fiéis, pelos sarcasmos dos céticos e pelas suas insinuações. Olhem, vejam como Jesus é crucificado novamente. Basta disso, meu irmão. Basta. Basta. Que o Espírito Santo de Deus convença homens do pecado, da justiça e do juízo, para que os homens não se atrevam a lavar-se as mãos em inocência, como temos feito, para que os homens e mulheres se voltem para ele e se convertam em seus discípulos. Em seus discípulos. Um segundo ponto é a consciência de Pilatos.
Pilatos o torturava e ele desejava ansiosamente não condenar Jesus à morte. Mas ele não via como podia evitar isso, já que os judeus o ameaçaram com a acusação de falta de lealdade a César. E esse César era a sombra do tirano Tibério, que era implacável em sua fúria. Ele enviou Jesus a Herodes, mas não conseguiu escapar com essa estratégia. Ele tinha uma segunda esperança. Diz a multidão que a tradição da festa requer que se solte um prisioneiro. E o que eles dissessem? Pilatos esperava que o povo escolheria Jesus de Nazaré. Na verdade, era uma esperança vã. Por casualidade, havia outro Jesus na prisão, e nesse momento Jesus, Barrabás, que era um assassino e, além do mais, era culpado tanto de sedição como de roubo. Pilatos reúne os dois e deixa que os judeus elejam. Duas pessoas totalmente antagônicas. Eu imagino o povo olhando os dois rostos. Um assassino, de rosto feroz, de olhar ameaçador, com todas as marcas de fúria e de ódio em sua cara. O homem surpreendido em flagrante, acostumado ao sangue. Um bandido cuja específica profissão era a contenda. O outro rosto. Viram tudo que é bom. Terno, benevolente, cheio de compaixão e heróico. Ali está um como lobo, e junto a ele é colocado o manso Cordeiro de Deus. As encarnações do ódio e do amor estão diante deles, e Pilatos deixa que a multidão decida. Sem duvidar por nenhum momento, eles gritam: este não, mas Barrabás. E Barrabás era ladrão. O assassino é libertado, Jesus, o inocente, fica para morrer. Muitos de nós, pela graça de Deus, temos contato com a fé. Elegemos a Jesus, recebemos Ele para que seja nosso Salvador, Rei e Senhor. Isso é a base da nossa esperança eterna. Recebemos a Cristo para que seja o Senhor, Mestre, Guia e o líder de nossas vidas. E minha pergunta é: que Cristo você recebeu? Ou elegeu? Muitos recebem e elegem a Barrabás no lugar de Jesus. Todas as vezes que elegemos concupiscência, nossos desejos, cobiças, nossas cobiças carnais, para que seja o deleite, nós estamos recebendo Barrabás. Pelos prazeres desenfreados, Cristo é descartado, trocado pela mulher estranha, ou homem estranho. Muitos desperdiçam suas almas e elegeram a infâmia em lugar da glória. Quando fazemos isso, quando obedecemos nossos desejos em lugar de obedecer a Cristo, somos como os judeus que escolheram a Barrabás. Provavelmente nesta tarde, eu estou dirigindo a palavra a indivíduos que se entregam secretamente às suas paixões mais baixas e, portanto, não se animam em converter-se em cristãos decididos. Eles sabem que não podem ser seguidores de Cristo e ainda assim se entregarem à lascívia e à fornicação. Se renderam aos prazeres mundanos. Com isso não conseguem se apegar em Jesus Cristo. Têm trocado a primogenitura por um prato de lentilhas. Frequentemente encontramos com pessoas que elegeram outro Barrabás em lugar de Jesus. Tomando emprestado um termo do paganismo, eu chamarei de Baco. Baco, na mitologia romana, Baco era o deus do vinho, das festas, do lazer, do prazer e da folia. Aí vem a palavra bacanal. A bebida, as festas, o lazer, o prazer da folia, tudo isso trocamos, elegemos Barrabás. A bebida é o demônio que escraviza milhões de pessoas. É um vício que degrada os homens, que deforma a imagem de Deus neles. A bebida tem levado homens e mulheres ao mais profundo abismo. Eles têm escutado o Evangelho e, em certa medida, têm sentido o seu poder e, contudo, por esse pecado têm vendido sua alma e têm renunciado ao seu Salvador. Nenhum bêbado tem a vida eterna morando nele. E falando claramente, meus irmãos, há cristãos que professam a fé, que merecem ser designados como bêbados. Digo que preferem o demônio da bebida, os prazeres e festa desse mundo,
ao santo Senhor Jesus Cristo? Será que podemos condenar aos judeus por eleger a Barrabás? Onde encontrarão um advogado que os defenda quando elegem a bebedeira, a Deus Baco? Se for pecaminoso, odioso que eles elegessem a um assassino, que será para vocês? Ou para mim, que elejam este vício maldito, que assassina as centenas e milhares e milhões de pessoas no Brasil e no mundo? Estamos próximo do carnaval, mas cristãos também têm feito do seu cristianismo uma festa da carne. Sem contar que vai ter o carnaval gospel. É uma vergonha, uma cruel vergonha que a bebedeira e todos os prazeres da carne se dê preferência sobre aquele que nos amou e se entregou por nós. É uma vergonha. Trocamos Jesus por Baco. Você pode estar dizendo: não caio nesse pecado, não sou um bêbado. Mas minha pergunta é: o que é que você escolhe em vez de Cristo? Porque se Jesus não senta no trono do seu coração, se você não é propriedade de Jesus, se você não foi batizado no nome do Senhor Jesus, que é ser propriedade dele, você está elegendo algo que não é ele. Você está trocando por Barrabás, está elegendo Barrabás. Tem muitos que resolveram ser cristãos para escapar dos problemas. Querem a Cristo para ser feliz, estar desfrutando da vida tranquilamente, com a proteção de um Deus. Não se acha um pecador agressivo, um pecador ostensivo e vicioso. Muitos preferem ser um pecador até moderado e cuidar-se e ser cometido em todo pensamento e ansiedade sobre a morte, o céu e o inferno. Nós temos que viver no meio termo. Tenho que ficar em cima do muro. Não é bem assim. Querem apenas uma vida livre de preocupações. Na verdade, o eu é seu Deus. E essa é uma deidade tão abjeta como qualquer outra. O idólatra que adora um Deus de ouro ou de prata, de pedra ou de barro, de madeira, não é tão degradado como o homem que adora a si mesmo. A adoração do ego é em verdade uma baixeza terrível. Eu sei muito bem o que é isso. Como eu fui adorador de mim mesmo. Por anos e anos. Como eu me adorei. Como eu era narcisista. A adoração do ego é em verdade uma baixeza terrível. Os narcisismos. Eu pergunto: quando eu sou o meu próprio Deus, o meu estômago é meu Deus, pode haver um abismo mais profundo que isso? Não há nada de errado em se buscar a Deus para as nossas necessidades básicas, mas tudo está errado quando nós nos limitamos a isso. Deus não é um talismã para nos dar sorte nesta vida, e nem uma cornucópia para garantir nossa prosperidade material. Eu vou também aproveitar e usar mais um deus pagão. A deusa da fortuna. Cornucópia é um símbolo representativo da fertilidade, riqueza e abundância. Na mitologia grega-romana, ela é representada por um vaso em forma de chifre, com uma abundância de frutas, flores espalhadas dele. É o que as pessoas fazem, por exemplo, na virada de ano, enfeitam a mesa, buscando essa abundância. Estão servindo a cornucópia, a deusa da fortuna, mas isso também não tem problema nenhum, né? Paulo escreveu que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O mais miserável de todos os homens. Sua primeira carta aos Coríntios 15:19. Ser vivo somente para desfrutar a vida de forma tranquila e não importa com Deus, com o Cristo ou as coisas celestiais são secundárias para você. Você tem descartado a Cristo e elegido a Barrabás. Que o Espírito Santo os faça compreender esta verdade que tristemente os condena. Tristemente os condena. Meu irmão, ainda falta mais 3 pontos. E eu vou voltar no próximo sábado. Eu tentei correr com isso, mas eu acho que o Senhor tem falado através da sua palavra em nossos corações a respeito dessa palavra. Nós vamos orar e eu vou pedir por Dé colocar aquele louvor de Jesus. E que você
pense sobre tudo isso que foi tratado. E, se Deus quiser, nós estaremos juntos o próximo sábado e nós concluiremos essa palavra. Que o Senhor ilumine os teus passos nesta tarde, nesse sábado tarde. Que o Senhor seja a referência na sua vida. Que Cristo reine verdadeiramente. Que Jesus, através do teu Santo Espírito, possa fazer morada em você. Vamos à oração. Senhor, mais uma vez, com temor e reverência, eu peço licença a levantar a voz a Ti. É a Tua palavra, Senhor. São Teus filhos. É o Teu povo, Senhor. Fale a vida deles. Que eles possam mudar as atitudes, Senhor. Porque o Senhor não é Barrabás. Que na minha vida e na vida de cada irmão possamos receber e eleger o verdadeiro Jesus. Faça isso, Senhor, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. E somente o Senhor é digno de honra e glória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja presente em sua vida, na vida dos seus familiares e de todo cristão espalhado pelos 4 cantos do mundo. Nós te adoramos, Jesus, e fique conosco nessa tarde também. Amém. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.